Continue em movimento ou fique pelo caminho. A verdade é que esse é um conceito muito simples de se entender, e de tão simples que ele pode te possibilitar você economizar muito tempo da tua vida, e também pode possibilitar que você não se foda, literal. Em diversos momentos da nossa vida a gente acaba nos fudendo, a gente acaba se fudendo, porque não se mantém em movimento. Bom, meu nome é Matheus, eu criei esse canal aqui com o intuito de trazer alguns aprendizados e alguns conselhos do meu pai, dos meus avós, e também aprendizados que eu tô tendo durante a minha caminhada, durante a minha vida, durante a minha experiência aqui nesse mundo. Vai basicamente funcionar esse canal aqui como um diretório, né, onde eu quero colocar, assim, muito dos meus interesses, muito das coisas que eu estou aprendendo e como eu estou evoluindo. E hoje eu quero falar sobre Keep Moving. Eu não lembro exatamente em que momento da minha vida e onde foi que eu vi esse termo, e eu li sobre esse termo ou eu vi um vídeo, mas basicamente Keep Moving é mantenha-se em movimento ou continue andando. E eu não quero que você confunda isso aqui com resiliência, tá? Hoje eu não quero falar sobre resiliência, mas tá muito mais ligado à constância e à evolução. Ah, por diversos momentos da minha vida eu me peguei, eh, sem andar, sem me movimentar, e naqueles momentos eu percebi o quanto isso era importante e o quanto eu deveria estar aplicando esse conceito. Várias vezes eu estive quebrado, tanto financeiramente quanto emocionalmente, simplesmente porque eu não dei continuidade aos meus projetos. Simplesmente porque eu não continuei fazendo e não continuei buscando uma evolução, mesmo que pequena, diariamente. E quando eu falo assim, uma evolução mesmo que pequena diariamente, eu quero falar sobre, por exemplo, a academia, quando a gente vai para academia. Ao invés de a gente manter aquele treino por diversas semanas sem nenhuma evolução, nós devemos buscar colocar pelo menos 5 quilos a mais por semana que seja, né, porque geralmente Matheus, treino faço academia 3 vezes na semana, então os meus grupos musculares ficam com um treino por semana, né, então, por exemplo, eu treino peito na segunda, aí na quarta perna e na sexta costas. Então se toda semana eu procurar a evolução, toda segunda, por exemplo, eu vou aumentar 5 quilos a mais, eu vou aumentar 2 quilos a mais no treino de peito, eu vou conseguir ver uma evolução constante em poucas semanas. E isso tá diretamente ligado a isso o termo keep moving, mantenha-se em movimento. Ele tá muito mais ligado à acomodação, né, a gente se acomodar, do que a gente ter uma evolução gigantesca. E sim, também são nos negócios. Eu, por diversas vezes, me peguei quebrado financeiramente e com meus negócios meio que parados, vamos dizer assim, meio que travados, porque eu simplesmente não continuei. Eu me acomodei. Eu continuei fazendo somente o mínimo. E a gente sabe que os negócios não perdoam, a vida não perdoa. E se você fizer somente o mínimo, você, infelizmente, vai ficar para trás. Tudo funciona até para aquelas pessoas que têm um emprego fixo, um emprego de CLT. É claro que eu quero falar aqui com pessoas que estão buscando empreender, principalmente aquelas que trabalham online, que é a minha realidade. Mas mesmo aquelas pessoas que trabalham de CLT, se acomodam, acabam ficando para trás, acabam sendo demitidas, acabam não evoluindo no trabalho, não ganhando um aumento, não sendo promovidas, né. Então esse negócio do keep moving funciona todos, por todos, por todo mundo, sem exceção, tá. A verdade é que a maioria das pessoas está acomodada, se mantém acomodada.
E é por isso que quem faz o mínimo a mais do que as pessoas acaba se destacando. Então, é isso que eu quero que você entenda, como eu já falei aqui. Esse conceito está muito mais ligado à constância e à evolução de pequenas coisas do que à resiliência. Claro que também tem um pouco de resiliência nisso e a gente pode falar sobre resiliência em algum outro momento, mas agora a gente está falando sobre constância, sobre manter-se em movimento, sobre manter o teu trabalho sendo aplicado diariamente e sobre as pequenas evoluções. Como eu falei aqui, por diversas vezes eu me arrebentei por não me manter constante, por não me manter em mo se eu tivesse me mantido em movimento diversas vezes da minha vida e que eu falhei, talvez a minha realidade financeira seria outra, talvez a minha realidade física seria outra. E todas as vezes em que eu parei, que eu não me mantive em movimento, eu deixei de ganhar dinheiro, eu ganhei menos dinheiro ou eu quebrei, eu engordei, né. Inclusive nesse último ano, no ano de 2024, foi um ano bem ameno para mim, vamos dizer assim. Foi um ano em que eu busquei muitos prazeres da vida, e quando eu falo prazeres da vida, não é que eu saí transando com todo mundo, fazendo isso ou aquilo, não, mas eu busquei o conforto de fato. Eu joguei muito mais videogame, eu assisti muito mais séries, eu vi muito mais filmes, eu assisti muito mais pornografia, então foi um ano, ah em que eu não me mantive em movimento em busca dos meus objetivos. E também é importante a gente saber que, para você se manter em movimento, em busca de alguma coisa ou na direção de alguma coisa, você precisa saber aonde você quer chegar. E como eu falei, nesse ano de 2024, eu, Matheus, não sabia onde eu queria chegar, não tinha muito uma perspectiva. Eu não sabia o que eu queria. Eu mais ou menos sabia para onde eu ia, mas não fazia muita diferença. Então, continuar andando ou não fazia diferença naquele momento. Então, para você se manter em movimento, para você continuar andando, é importante que você tenha metas e objetivos. E, basicamente, é isso. Deixa eu pegar aqui minhas anotações aí. Ah, uma coisa que eu não falei aqui ainda, as zonas de desconforto são aonde as coisas acontecem. E eu acho que você que provavelmente caiu nesse meu vídeo aqui, você estuda ou pesquisa ou é um entusiasta do desenvolvimento pessoal, e você já tá cansado de saber que as coisas de fato acontecem na zona de desconforto, né. Não é na zona de conforto que as coisas realmente acontecem, e que a gente não consegue fazer nada estando confortável. E quando eu falo estar confortável, não é só tá deitado no sofá dormindo ou não conseguir levantar da cama. Mas é não se esforçar para sair daquilo que você está vivendo, né. Por exemplo, se hoje eu faturo R$ 500 diários, por que não buscar faturar 700, 800, R$ 1.000 diários? Às vezes um pequeno ajuste, às vezes uma coisinha a mais que eu faço no meu dia, eu vou conseguir atingir esse objetivo. E quem sabe até mais. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, às vezes a gente faz o mínimo para evoluir. Tipo assim, eu tô fazendo isso aqui diariamente, tô fazendo 4 atividades diariamente. Se eu fizer 5, eu não preciso fazer 8. Se eu fizer 5, eu já vou conseguir uma evolução estrondosa. Em alguns casos, claro, não é sempre que isso vai acontecer, não é regra isso, não a vida infelizmente não é uma receita de bolo. Eu eu estudei num colégio agrícola para ser mais específico, e eu tinha um professor, saudoso professor Pedro. Ele dava aula de horticultura ele era um engenheiro agrônomo. E ele sempre falava assim pra gente: "Você trabalhar nessa área de agricultura e de pecuária, não existe uma receita de bolo. Infelizmente a vida não é uma receita de bolo, não tem como você seguir certinho aquilo e ter aqueles resultados. Todo mundo tem uma vida diferente um do outro, todo mundo tem suas dificuldades,
todo mundo tem dificuldades físicas, financeiras, de ambiente também. Então, infelizmente, a vida não é uma receita de bolo, não é eu falando aqui pra você fazer tal coisa que você vai conseguir chegar naquele determinado resultado. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas a gente sabe que se você seguir algumas coisas, com toda certeza você vai chegar em algum lugar, né. Bom, e quais são as vantagens de a gente se manter em movimento? Primeiro, você se mantém focado, você diminui aquele tempo de dispersão, aquela área de dispersão. Todas as vezes em que eu parei de me movimentar, em que eu parei, seguia o meu caminho, eu ficava muito mais disperso. Era muito mais fácil pra mim cair na pornografia, era muito mais fácil pra mim me pegar jogando durante o dia, era muito mais fácil pra mim não me exercitar. Eu não tinha foco nenhum quando eu não me mantinha em movimento, sabe. E assim, o que que é se manter em movimento? Eu tô falando tantas vezes, mas não sei se ficou claro isso. Pra mim, no meu caso é estar cumprindo com as minhas tarefas diárias, que não são muitas, eu não tenho muitas tarefas a cumprir, mas se eu começar o meu dia cumprindo o mínimo ali, que é levantar de manhã, em alguns dias gravar esse vídeo, em alguns dias fazer meu cardio, em alguns dias ir pra academia. Se eu conseguir fazer esse mínimo na manhã, o meu dia já flui de uma maneira impressionante. Eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira, agora são perto das 8 e ontem foi uma segunda-feira e foi um dia extremamente difícil pra mim, porque eu não consegui cumprir a minha rotina matinal, vamos dizer assim. E eu acabei procrastinando demais, foi um dia em que eu procrastinei muito, e eu cheguei à noite esgotado, sabe, eu cheguei assim à noite com a cabeça esgotada. Eu acho que essa é outra vantagem também de se manter em movimento. Você se sente menos cansado. Olha que loucura, quando você para, você cansa mais do que quando você se mantém em movimento. E isso é experiência própria, quando você se mantém em movimento, quando você continua fazendo as coisas, quando você continua fazendo, 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 você acaba não se esgotando tanto, porque você não se cobra tanto pra fazer. Você só vai e faz, você só vai e faz o que tem que fazer. Então essa também é uma vantagem, que é a segunda vantagem, você não se esgota tanto. Inclusive essa vantagem eu não tinha nem anotado aqui. A terceira vantagem, vamos lá, previne que você se foda, isso eu já falei lá no início do vídeo. Se você se manter em movimento e se você conseguir se manter em movimento constantemente, diariamente, semanalmente, anualmente, semestralmente, você não vai se fuder. E quando eu falo não vai se fuder, você não vai quebrar, você não vai engordar, você não vai ficar mal de saúde, você vai conseguir manter teu relacionamento bem. Até no relacionamento da gente, e quando eu falo relacionamento, é um relacionamento amoroso, você vai conseguir se manter. Porque até o nosso relacionamento exige que a gente faça pequenas coisas diárias pra ele se manter vivo, pra ele se manter bem, né. Então, pra você não se fuder em todos esses âmbitos da tua vida, em todas essas áreas da sua vida, nem sei se essa palavra âmbitos existe, mas em todas essas áreas da sua vida, você precisa se manter em movimento, certo? Vamos lá, vamos para o próximo tópico aqui. E por último, o quarto tópico e não menos importante, eu acredito que o mais importante, pra gente que é jovem, se você se manter em movimento, você vai colocar mais dinheiro no seu bolso e você vai evitar que você quebre. Esse talvez seja o mais importante pra mim, e todas as vezes em que eu me peguei refletindo sobre esse conceito, foi nisso. Inclusive no início de 2024, eu gravei um vídeo pessoal pra mim mesmo falando que eu estava quebrado financeiramente, emocionalmente, e que eu não ia deixar aquilo acontecer de novo, porque eu ia me manter em movimento. E foi daí que eu lembrei ontem, antes de dormir, eu lembrei desse vídeo e resolvi gravar esse vídeo aqui para o YouTube. Então, manter-se em movimento vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, tá. Então internalize isso,
masterize isso, tenha isso para a tua vida. Keep moving, mantenha-se em movimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Acredito que tenha sido um vídeo curto, não é um vídeo muito longo. Espero que você consiga entender os conceitos que eu tenho trazido aqui. Se quiser voltar e repetir e ver de volta para entender melhor. É isso. Se inscreva aqui nesse canal. Deixe sua curtida aqui também para me ajudar. É um canal novo. Eu ainda não estou tendo muito retorno, não estou tendo muitas visualizações. Então, se você está vendo esse vídeo, eu fico imensamente grato e feliz por você estar vendo esse vídeo. É isso, tamo junto, um abraço.